Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que o início dessa semana, essa é a nossa devocional da segunda-feira, que ao iniciar essa semana vocês estejam bem dispostos e Deus abençoe a todos vocês e os capacite a viver para a glória dele. Nós vamos refletir hoje sobre o Salmo 60. O título do Salmo diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho. Hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tu tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Meus irmãos, esse é um texto cuja a referência histórica dele aparece aqui no título, fazendo menção a esse período aqui de vitória de Davi, que é registrado também no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, e também aparece no primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. E lá você vai ver, então, o registro das vitórias do rei Davi, e o texto de Crônicas ainda menciona também que essa vitória aqui contra esses 12.000 homens no Vale do Sal, teve a participação de Abisai. Porque tanto Joabe quanto Abisai eram generais de Davi. Então, ao se registrar os feitos históricos, a vitória poderia ser atribuída ao rei, que era Davi, ou a um dos seus generais que estivesse ali à frente do exército. Então, isso não significa que há uma contradição nos textos, mas nós só precisamos entender as perspectivas desses relatos. O que nós temos aqui? Nós temos Davi num contexto onde o título aponta para uma vitória, mas quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que essa vitória, ela se fez acompanhar de alguns reveses, Quando você lê os textos lá de 2 Samuel 8 e do primeiro livro de Crônicas, conforme eu apontei aí, Crônicas 18, você tem um registro apenas das vitórias de Davi. Mas quando você lê esse Salmo, você percebe que, embora Davi tenha se sagrado vitorioso, seu exército tenha vencido, ele teve momentos difíceis, teve momentos ali durante a guerra de algumas batalhas não terem sido batalhas boas. É o que você vê aqui, logo no início, ele falou: Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste. Tem estado indignado, ou seja, ele reconhece que as derrotas em algumas batalhas, ele reconhece que isso aponta para uma realidade inegável de que Deus não estava apoiando o exército dele naquele instante. E o que a gente aprende com isso? Para o nosso exercício devocional de hoje, eu quero chamar a tua atenção para um aspecto muito importante desse salmo. A gente vê que, embora Davi deixe claro os reveses, as dificuldades que ele enfrentou, ele revela uma confiança no braço, na mão de Deus operando na vida dele e do povo dele.
A gente vê que no versículo 6 tem uma expressão que chama a atenção. Ele diz assim: falou Deus na sua santidade, 2 pontos. E aí vem algumas expressões: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. E essas expressões vão se seguir aí no versículo 7 e 8. É como se ele estivesse fazendo menção a uma palavra que Deus houvesse dado, né? Havia dado ao seu povo por meio de um profeta. Ele fala: Deus falou que ele vai dar a vitória, que tudo isso pertence a ele, que ele é o Senhor sobre as nações. E nós estamos aqui porque confiamos nessa orientação. E aí, ao final, ele declara o seguinte: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Ele sabe: Senhor, nós tivemos as dificuldades, mas é do Senhor que nós precisamos. Não é de um exército melhor, não é de uma estratégia de guerra melhor, não é de armamento melhor, não é de aliados ou de aliados melhores. A gente precisa do teu auxílio, Senhor, pois vão é o socorro do homem. E aí ele declara: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo, Deus, calca os pés dos nossos adversários. Ele permanece confiando em Deus, de que Deus é que era o Deus do povo de Israel, Deus era o Deus do rei, né? E ele então iria confiar em Deus, iria esperar em Deus, iria depender de Deus e não iria apostar nem depositar sua confiança em nenhuma estrutura humana. Irmãos, a gente precisa aprender isso com Davi. Nós precisamos aprender que não importa se estamos tendo reveses na vida, né? Não assim importa se estamos passando por dificuldades, nós temos que confiar naquilo que o Senhor declarou a respeito dele e da forma como ele iria tratar com a vida do seu povo. Ele é aquele que disse que não nos abandonaria, aquele que disse que estaria conosco, aquele que disse que nos consolaria no meio à dor, no meio ao sofrimento, é aquele que disse que ainda que tivéssemos que passar por situações adversas, ele estaria conosco, que ele jamais nos deixaria. E é a essa verdade que o nosso coração tem que se apegar. Isso significa que tudo aquilo que a gente sonha, que tudo aquilo que a gente empreende vai dar certo, vai acontecer do jeito que a gente quer? Não. Mas isso significa que tudo aquilo a que a nossa alma estiver se dedicando, a que a nossa vida estiver entregue e que estiver conforme o propósito de Deus, vai se cumprir e vai se desenvolver conforme Deus quer. Porque quando nós estamos vivendo a vida como Deus quer, quando nós estamos nos dedicando àquilo que está conforme o querer dele e não conforme o nosso, aquilo vai se realizar, porque quando a mão de Deus está operando, ninguém pode detê-la. Então a nossa preocupação tem que ser em alinhar nossa vida com o propósito de Deus e não em querer que Deus se alinhe com os nossos propósitos. E aí, meus irmãos, quando nós estivermos vivendo a vida como Deus quer, quando aquilo que estiver brotando no nosso coração for algo que está alinhado com a vontade de Deus e não é fruto dos nossos interesses ou dos nossos desejos mundanos e carnais, aí nós faremos proezas, porque o próprio Deus, Ele mesmo, é quem calcará os pés os nossos adversários, porque então a nossa vida estará sendo dedicada para a glória dEle. Que o Senhor te renove nesse dia, renove as tuas forças, a tua esperança, que Ele te dê esse renovo para que você se fortaleça nele, enfrente as lutas e as dificuldades com a esperança nele, né? Sabendo que vão é o socorro do homem, mas é Ele quem nos presta auxílio na angústia. Né? Que Deus então te abençoe, te fortaleça, te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém.